Mas onde se inicia a sequência que acarreta acidente? Existe uma definição de onde se inicia o acidente? Isso é bastante complexo, mas a gente pode falar disso, né? É, Isso aí, eu precisava de um tempo enorme, uma resposta bem longa para responder para você como se inicia um acidente, né? Porque não é uma situação padronizada, né? A gente precisa contextualizar com os fatores contribuintes identificados em cada evento. Então, cada acidente ele é motivado por fatores diferentes, não só pela presença dos fatores, né? Pela associação, pela influência da presença de um fator no outro. Então, você imagina como que isso se ramifica, né? Algumas contextualizações elas são obrigatórias para a gente poder começar a entender como um acidente aconteceu. Não é porque é complexo, que é vasto, que a gente não vai tentar entender, né? Essa que é o trabalho científico da investigação de acidentes. Mas a gente pode tentar fazer uma abordagem genérica aqui com o teu público, né? Ó, aqui, ó. A realidade Meu que a não, gente seu. tem... Ah, é? Do nosso, na verdade, né? Seu! Eu Tá tô só de certo, figurante. Hoje eu tô de figurante. Não. tá certo. Quem tem que brilhar aqui é você. Você que é o dono da história toda, não. Contextualizações que eu te falei, dos fatores contribuintes, né? É, no meu ponto de vista aqui, e isso o pessoal que trabalha com investigação também concorda comigo, né? Nós temos 3 contextualizações que você não pode deixar de fazer quando você compra essa briga, quando você parte para tentar entender como que um acidente aconteceu, tá certo, né? Então é aqui, ó. Primeiro eu tenho que falar da realidade vivida pelas pessoas diretamente ligadas ao acidente, né? A primeira coisa que você pensa que é muito comum você ouvir: o piloto errou, o controlador errou, o comissário deixou de avisar. As coisas negativas, elas marcam com muito mais facilidade, né? Quando você tem um trabalho positivo, dificilmente as pessoas te dão destaque. Elas vão dar destaque para o que Sim, quando você erra. fez, o negativo, e talvez, Sim. se as pessoas não estão vendo um negativo em você, elas vão procurar um negativo para poder dar destaque para você de maneira negativa. Infelizmente, o ser humano é assim, né? Então, a gente tem que ver, entender, né, como era a realidade, né? Aí vem o papel do psicólogo, é extremamente importante, sobretudo quando você tem sobrevivente do acidente, né? Então a gente precisa entender, primeiro ponto, a realidade vivida pelas pessoas diretamente ligadas ao acidente. Ficou claro isso aí? Beleza, né? Depois a Beleza. gente precisa também entender a realidade vivida pelas pessoas que circundam a execução do voo que acabou gerando o acidente, né? Como é que o controlador, qual foi a participação do controlador? Qual foi a participação do colega que abasteceu o avião? Qual foi a participação do camarada que deu saída lá, que deu energia no avião para o avião sair? Qual foi a participação do pessoal que fez a última manutenção no avião? Então, todo mundo que circunda esse voo que gerou o acidente também precisa ser levado em conta para você entender, né, por que o acidente aconteceu. E a terceira vertente que eu aponto aqui para vocês são as condições para executar aquele voo, né? E as condições da aeronave, ou seja, a aeronavegabilidade. É um nome grande, mas aeronavegabilidade quer dizer as condições que mantêm o avião em segurança, tá? Formalmente é isso, né? Então você precisa ver as condições para o voo. Quais as condições? Meteorológicas, condições de combustível, condições de qual era a importância de chegar em determinado momento. Tem empresa aérea que é mais importante ser pontual do que ter segurança, por incrível que pareça, né? Então, quais são as condições do voo, né? E quais eram as condições de aeronavegabilidade da aeronave. Então, se você pensar nas pessoas diretamente ligadas ao acidente, nas pessoas que circundam a execução do voo que gerou o acidente, e das condições do voo e da aeronavegabilidade, que já é um monte de informação isso, né? Você já começa a entender como que o acidente se desenvolveu, né? É claro que existem outros diversos pontos, né, que vão se ramificando, como eu disse, quando se trata de cada acidente em específico. Assim, não há uma resposta padrão para eu te dar, né, para esse questionamento de como esse ciclo do acidente, que é o nosso assunto de hoje, se inicia. Porque cada caso é um caso, mas que há um ciclo, há, né? Mas um ponto é pacífico. Sempre é possível
o quê? Evitar o acidente. Sempre é possível você evitar. A partir do momento que você desconfia de algo, que você identifica uma condição que pode corroborar para que o acidente aconteça, né? Tudo que destoar daquilo que é padronizado tem que chamar a sua atenção. Por isso que a aviação é tão padronizada, entende, Nídia? Tem que ser muito padronizado, porque padronizado em excesso é fácil descobrir o que não está padronizado, o que está sendo feito fora do padrão. Então, eu tento responder para você como se inicia um acidente nesse sentido, né? A gente precisa entender, né, quais eram as condições, né, das pessoas ligadas ao acidente, diretamente ligadas, das pessoas indiretamente ligadas, né, as pessoas que circundam, né, as condições para que esse voo acontecesse, e ainda, né, as condições do voo e da aeronavegabilidade da aeronave. Eu espero que tenha respondido você.